Uma boa noite aos irmãos, estamos aqui para mais um momento de reflexão nesse espaço que abrimos para questões que são de nossas necessidades mais urgentes, poderíamos dizer. Hoje vamos refletir sobre relacionamentos. Trouxe uma fábula que está recontada no livro Despertar do Espírito. Numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo intenso frio que reinava por toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Como consequência da decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se, agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a esta conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Esta fábula é perfeita para a nossa reflexão. Embora pareça andar conta corrente, na medida que fala que nós precisamos nos aproximar, no momento em que estamos no distanciamento, mas quando pensamos no núcleo familiar, em nossa casa, mesmo as pessoas que estão sozinhas em casa, os relacionamentos nos lançam desafios. Naquele momento, na fábula, os porcos-espinhos precisaram perceber que a melhor forma de sobreviverem era utilizar o calor, este afeto, essa proximidade um dos outros. Dentro dos objetivos que temos na missão humana, nós podemos apontar três objetivos centrais de nossa missão. O primeiro, purificar nossas inferioridades. Curar o medo, a raiva, o pessimismo, a ansiedade, a tendência a nos isolarmos, a tendência de nos magoarmos, de deprimir, de ser agressivo, entre tantas outras emoções negativas. Segundo, nos harmonizar como espíritos conflitantes. Está nas relações um dos nossos maiores desafios. Conquistar a harmonia, perdoar, aceitar, tolerar, desenvolver a paciência e o amor incondicional são os maiores desafios que surgem nos relacionamentos. Portanto, se configura uma importante meta a alcançarmos. O terceiro é gerar bons exemplos. É de se esperar que uma pessoa que esteja sintonizada com seu eu superior e a sua essência, que tenha naturalmente a tendência de construir atitudes que ajudam ao próximo, das mais diversas formas. As atitudes de doação em diversos aspectos da existência e da compaixão surgem como consequência natural nas pessoas sintonizadas com suas essências. Então vamos lá. Purificar nossa inferioridade, harmonizar com espíritos conflitantes e gerar bons exemplos. Hoje nós vamos refletir sobre a questão de harmonizar com espíritos conflitantes. Os nossos outros dois aspectos falaremos em outro momento. Harmonizar ou curar as relações é uma das principais missões da humanidade. Em uma relação encontramos nossas maiores afinidades, bem como nossos maiores desafios. Em uma mesma pessoa conseguimos encontrar aspectos de total afinidade e também de falta de afinidade. Portanto, as pessoas, ou melhor, as relações sempre promovem grandes aprendizados e quando não os entendemos e não evoluímos, sofremos. E aí vamos pensar exatamente, linkando entre esse propósito, que é um propósito de vida de todo ser humano, que é harmonizar com espíritos conflitantes. Quem são os espíritos conflitantes? Lá mesmo no Evangelho, nós vamos ter a lição que fala sobre isso. A família espiritual e a família terrena, a família que nós recebemos quando reencarnamos e a família que construímos dentro das nossas amizades.
Mas dentro disso, o aspecto fundamental é considerar que nós estamos muitas vezes dentro de uma relação familiar onde surgem os desafios para o nosso crescimento. São as pessoas com as quais convivemos que nos dão ensejo de aprendizado. É através da relação com elas que nós crescemos. Este calor que a fábula citou é justamente a energia oriunda desta relação. Através da energia que nós conseguimos angariar, a partir do momento que nós decidimos realmente harmonizarmos dentro dos conflitos. Ao contrário disso, muitas pessoas buscam piorar as relações. Quando ouvimos notícias que o feminicídio aumentou nessa época de distanciamento social, começamos a pensar nessas famílias que tiveram que ficar juntos mais tempo, nesses filhos, nesses pais que precisaram conviver ainda mais, o quanto isso realmente é desafiador. Mas é um desafio para o nosso próprio crescimento, na medida em que nós estamos convivendo para produzir este calor, essa energia de crescimento, e não fazemos o contrário, de trazermos muito mais espinhos em nossas relações. Temos na lição do próprio Livro dos Espíritos, na questão 938, uma resposta dessa questão que Allan Kardec registra. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Excelente resposta da espiritualidade, como sempre. Mas esse propósito de encontrarmos realmente corações que simpatizem com o nosso, nem sempre é possível. Às vezes encontramos em nossos grupos corações que ainda carregam muitas mágoas e ressentimentos de outras experiências. Mas são exatamente esses corações que nos convidam ao desenvolvimento dos nossos melhores sentimentos. É através deles que nós crescemos ainda mais. Os corações simpáticos, esses nos auxiliam. Nós temos a experiência da simpatia, da amorosidade de muitos, justamente para que tenhamos força para vencermos os conflitos nas relações complexas que temos. Exatamente por isso é importante que nós percebamos que não somos perfeitos. E como indivíduos ainda no caminho da perfeição, mas ainda cheios de incompletudes, cheios de dificuldades, nós precisamos ver no outro um indivíduo que também está em evolução e que também traz os seus próprios conflitos. E é exatamente por isso que nós vamos nos lembrar que somos o porco-espinho da nossa fábula. Todos nós temos espinhos. Por isso, nós estamos dentro do caminho da evolução e dos relacionamentos para apararmos nossas arestas, ou seja, para que nós possamos ir podando esses espinhos e sabendo trabalhar deste caminho de relação. Dentro disso, nossa essência, que está cheia, carregada de uma necessidade de afeto, faz com que nós busquemos no outro, às vezes, coisas que ainda não oferecemos. É importante, então, nesses dias em que estamos na convivência mais próxima com os nossos, de lembrarmos, em primeiro lugar, que ainda somos imperfeitos e, portanto, temos dificuldades em nós a serem superadas. Segundo, que as pessoas têm o direito de serem também imperfeitas, tanto quanto ainda estamos imperfeitos, e que elas precisam de nossa compreensão. E quanto mais compreendemos, mais podemos desenvolver esse potencial de superar as relações conflitantes. Busquemos no outro aquilo que de melhor o outro possua. Não há indivíduo na Terra que não tenha uma qualidade sequer positiva. Todos os indivíduos possuem alguma coisa
que nós podemos valorizar. Valorizemos isso. Estimulemos o crescimento desta qualidade. E quando não conseguirmos conviver tão propriamente, busquemos nos harmonizar, como sempre temos convidado através da prece, e na prece pedirmos para que o indivíduo possa se melhorar e na sua melhoria também nós possamos melhorar nossas relações com eles. E vamos a cada dia crescendo juntos, desenvolvendo essa energia, o calor das relações. E a cada dia nós desenvolveremos corações cada vez mais simpáticos ao nosso, nas relações amorosas que a vida nos proporciona. Deus Pai, que é representado, como diz João, por ser o amor em expressão, possa trazer aos nossos corações cada vez mais o despertar dessa amorosidade que todo ser humano tem e que precisa vir à tona cada dia mais, para vencermos todas as trevas que buscam ameaçar as relações familiares, as relações de amizade, as relações fraternas, familiares, as relações interpessoais de todas as formas. Que cada dia nós tenhamos o despertar ainda maior dos nossos sentimentos de amor. Uma boa noite aos irmãos, estejamos todos em paz e harmonia cada vez mais.